Olá, amigo internauta, então novamente eu aqui, Fred João, trazendo para vocês o programa Tocando o Culto, juntamente com o meu amigo Orlando de Freitas Júnior e com o nosso professor Walter Teixeira, que hoje está de volta aqui com a gente, né, Walter? Teixeira de Andrade, exatamente. Trazendo de volta esse tema que hoje já não é mais sobre a Segunda Guerra Mundial, mas é sobre a contemporaneidade, né? No mundo. O que nós vamos trazer para vocês a respeito da nova era, o que significa as raças finalizarem e começarem uma nova raça, o que significa esses termos que para muita gente ainda é complexo, ainda não está muito claro, né? Então, falando sobre contemporaneidade, o que a gente pode começar a descrever esse tema para o nosso amigo internauta, entender sobre o final de uma raça, começo de uma outra, o que vem pela frente, por que está essa bagunça toda no planeta? Bom, evidentemente, veja bem, a raça, como tudo, tem o início, o meio e o fim. Tudo assim. Sim. O universo também. Tudo. Primeiro sobre o conceito, né? O conceito de raça. Conceito de raça, né? Então nós tivemos aqui no planeta Terra, já temos 5 raças. A raça adâmica, a raça hiperbórea, a lemuriana, a atlante e agora a raça ariana. E que demoraram milhares e milhares de anos para se estender. Então, só a raça ariana tem 1 milhão de anos. Né? 1 milhão de anos. A raça atlante, 8 milhões, 10 milhões. Né? Ela foi desaparecendo depois aos poucos. Né? E a lemuriana, conforme os registros da teosofia, o início da parte mental há 18 milhões de anos. Nossa, mãe. 18 é muito tempo, 18 milhões. Fora a parte em que os lemurianos não tinham consciência ainda. Para descrever tempo. O tempo, e não tinha uma consciência humana ainda. Né? A gente pode dizer o que sobre os lemurianos? Os lemurianos é uma raça, foi a primeira raça humana que existiu, não é isso? Mas a partir da metade da raça lemuriana. Tá. Então o que aconteceu? Na metade da raça lemuriana houve um processo que nós podemos chamar de, chamo de doação do mental. Eu costumo chamar de ativação da tríade superior. A tríade já estava lá, mas não ativada. Então houve uma ativação da tríade. Isso tem a ver com o paraíso na Terra? Exatamente. Só que essa ativação não foi simplesmente um estalar de dedos, né? Houve uma descida de hierarquias, né? Que a teologia chama da queda dos anjos, né? Ah, sim, essa história. Então houve uma descida de hierarquia justamente para dar esse embasamento à raça lemuriana. Então, e é interessante nesse gancho aí que a gente começou a falar sobre o lado da Bíblia, né? Sim. Que é aquela coisa de você comer do fruto do bem e do mal, tudo foi uma grande simbologia, né? Uma grande simbologia. Que a Bíblia criou nessa história de grande consciência, não foi? Exatamente. O grande consciência a partir dessa raça lemuriana foi nesse momento, né? Do paraíso. Exatamente, o ganho da consciência superior, a tríade superior. Que é o livre-arbítrio, né? Que o pessoal sempre fala. O livre-arbítrio. Então, a partir desse momento surgiu a raça humana. Porque a raça humana é a única que tem livre-arbítrio. O animal não tem livre-arbítrio, ele vive no instinto, né? Instintivo, ele não tem, você não pode, evidentemente, condenar um animal por aquilo que ele faz. Ele faz muito mais bobagem que nós, né? Atualmente está assim. Ele vive no instinto, mas ele é um instinto, evidentemente, condizente com a vida dele selvagem, né? Então, sim, de acordo com o seu estágio evolutivo. Agora, a partir de meio da raça lemuriana, quando houve essa descida dessas hierarquias, né? Assúricas, que são seres assúricos, né? E a teologia chama a atenção a Lúcifer. A Lúcifer. Na verdade, a gente pode entender Lúcifer não como um ser, mas um conjunto, né? Uma coletividade de seres. Né? Não é só um ser que desceu. O Lúcifer não é só um. É uma queda dos anjos, né? Então ele desce, evidentemente. Agora, o importante é que a descida desses seres de hierarquia, né? Cuja a expressão máxima é Lúcifer, né? Não foi apenas uma descida para doar o mental, né? Eles vieram encarnar em corpos humanos. Mas é bom a gente deixar para o nosso amigo internauta a ideia de quem é o Lúcifer, porque o pessoal às vezes confunde o diabo com Lúcifer e fala, pô, será que é esse o cara que está falando? De repente deixa mais essa deixa para o Lúcifer. Como é que nós podemos? Lúcifer é a projeção psicomental do quinto senhor. Então nós temos assim, primeiro trono, Brahma, segundo Vishnu, terceiro Shiva. A partir do segundo trono há uma polarização. Polariza-se e surgem 7 deuses. Só que esses deuses não é que nem o panteão antigo do Egito,
ou da Grécia, em que os deuses lutavam entre si. Não, eles são irmãos. Eles fazem parte do mesmo processo evolutivo. Então, cada um exerce no seu devido tempo o seu trabalho. Então, o primeiro originou um sistema chamado primeiro sistema, o segundo sistema, e assim por diante. Hoje nós estamos no quarto sistema. Que é o sistema evolutivo. Sistema evolutivo. E por que quarto? O que é um sistema evolutivo? É um sistema solar. Um sistema evolutivo é um sistema solar. O nosso quarto sistema hoje, qual é o quarto sistema? É o nosso Sol com os planetas girando ao redor. Isso é o nosso quarto sistema evolutivo. E tem a ver também com esse... O nosso universo. Quando a gente lê os livros de teosofia, por exemplo, a Helena Pretor Blavatsky, ela cita esse fato. Quando ela diz o seguinte: quando eu falo universo, eu quero dizer sistema solar. É o nosso universo. O Sol com os planetas girando ao redor. Que é o sistema nosso evolutivo. Que é o nosso sistema, o quarto sistema evolutivo. E esse quarto sistema também tem a ver com o quarto dia de criação? Também, mas é claro, vegetal, animal... Evidentemente, é o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Nós estamos agora passando pelo surgimento do quinto dia da criação. Evidentemente, quando Moisés escreveu a Bíblia, ele escreve a Bíblia de uma maneira alegórica. Ele fala primeiro dia, segundo dia, quarto dia. Né? Criou isso, criou aquilo. No momento em que ele cita o Éden, nós temos um momento interessante ali. Né? Nós temos um par, né? Um homem, uma mulher. Né? E a simbologia da serpente? A simbologia da serpente, agora vamos ver. Vamos decodificar essa coisa. Decodificar. Isso é bacana. Tem, evidentemente, o Deus, né? Que é o Jeová, né? O Jeová entra, passa pelo Éden e fala para Eva, né? Diz assim: olha, vocês podem comer todos os frutos aqui deste Éden, menos aquela árvore que está no centro do paraíso. Aquelas vocês não podem tocar. É isso. Que é a árvore do bem do mal. A árvore do conhecimento. Então ficou assim. Então a Eva ficou lá com aquele coisa na cabeça, né? Da árvore do conhecimento. Só que num determinado momento aparece uma serpente. Uma serpente aparece, né? E a serpente no conhecimento antigo, desde o Egito, é o animal do conhecimento, né? Então essa simboliza o conhecimento. O conceito dela no... Tanto que o símbolo da farmácia e da medicina tem uma serpente, né? E o capacete do Safarol tem uma serpente assim. Também. Ureus, isso aí no capacete dele. Então, na verdade, o que acontece? E isso é muito interessante, essa história, né? Diferente da teologia, nós vamos entrar na teologia ocidental. A serpente vem e fala para Eva, diz assim: o Jeová falou que se você comer daquele fruto, você vai morrer. Não é maçã, não tem nada a ver com maçã. Maçã foi invenção depois, é um fruto. Você vai comer daquele fruto, você vai morrer. Ele disse: mas não é verdade, não. Você vai ter vida eterna. Você vai ter conhecimento e vai viver para sempre. Coma. Aí a Eva ficou surpresa com aquilo e foi lá e comeu o fruto, não é verdade? Então, isso aí é o jogo. Agora vamos decodificar. Vamos decodificar a história? O Jeová é constituído por 4 letras. Yod, Ré, Val, Het. Do hebraico, né? São 4 letras. Yod, Ré, Val, Het. Dá o Jeová. 4 coisas. 4 dias. 4 dias da criação. A quinta coisa está para ser desenvolvida. E essa quinta coisa é produzida pela ação da serpente, que significa o conhecimento. Mas estava tudo combinado. Tudo nos planos. Estava tudo no plano da divindade. Né? Então o Jeová chega, lança o quê? A curiosidade. Ele chega para Eva e diz assim: olha, não pegue daquele fruto. Tem um professor, eu vi um professor comentando um fato muito importante. Ele diz assim, na internet, ele fala o seguinte: olha, quando eu quero que um aluno leia um livro, um aluno pequeno, 8, 9, 10 anos, ele diz assim: olha, esse livro é muito bom, mas você não pode ler porque você não tem idade para isso. É aí que ele vai ler mesmo, né? A primeira coisa, o garoto pega um livro para ler. Isso é do ser humano, você desperta a curiosidade. Então esse jogo de Jeová com a serpente foi uma coisa combinada pelo processo evolutivo.
Então Jeová diz assim, eu venho e jogo a curiosidade. E a serpente vem, que é a quinta coisa, e diz assim, não, vai lá e come. E a Eva foi lá e comeu. Então isso aí agora na Bíblia. Eles andavam nus. Moisés conta. Quando Jeová entra, pela outra vez ele entra, a Eva e o Adão se escondem atrás dos arbustos. E eles fazem roupas de figueira, folhas de figueira para eles. E por que figueira? Pois é, tem um sentido, tem folhas de figueira. Jeová olha para eles e diz assim, mas por que vocês estão com vergonha? Vocês não eram assim. Ah, já sei, vocês comeram do fruto. Quer dizer, perderam aquela inocência da criança. Porque a criança normalzinha não quer saber. Não está nem aí. É pureza. Então, eles perderam aquela pureza inicial e viram que estavam nus. Então, e o Moisés conta essa história. Então, nesse momento, Jeová diz assim, bom, então vocês comeram do fruto, não era para comer, né? Nesse momento, Jeová expulsa os dois do paraíso. Expulsa os dois do paraíso. O Éden, na verdade, é um útero. É um útero. A simbologia está aí. Então, veja bem, a criança vai se desenvolvendo, tem um momento que a mãe, aquilo tem que sair do ventre da mãe. É um útero. É isso. Aí o Jeová diz assim, agora comereis o pão com o suor do teu rosto. Vocês vão embora. Então expulsou do quê? Do útero. Do paraíso. E o útero da mãe é paraíso, né? Porque tudo ali tem proteção, tem alimento, quentinho, a criança quando nasce faz um berreiro tremendo lá, diz, puxa, saí daqui, estava tão quentinho aqui, né? Então é um trauma tremendo, o nascimento é um trauma, né? É um trauma terrível, né? E tanto que o médico diz, ele tem que dar uma pancadinha para ele respirar e chorar, né? Chorou, tá vivo, né? Então nesse momento, agora veja bem que importante, eles se vestiram com folhas de figueira. A Bíblia diz assim, quando Jeová expulsou do paraíso, ele fez roupas com peles de animais. Só tinha os dois, como é que tem animal? Tem animal? Pois é, está na Bíblia. Você aí tem que conversar viu? Tem que conversar com Moisés, né? Então, aí vai ter que chamar o Moisés para explicar por quê, né? Mas está escrito lá, Deus fez com roupas de peles de animais, e saíram, né? Então, agora veja bem o seguinte, olha, Deus fez o homem do quê? Do barro. Do barro, né? Deus pegou, modelou o homem, soprou, é isso? Fez o homem do barro. Depois eles vestiram roupas com pele, com folha de figueira. Depois, quando eles foram expulsos, com roupas de animais. Você vê que existe uma sequência do mineral para o vegetal. Depois não. E o que? Roupas. Então, uma roupagem mineral, uma roupagem vegetal, uma roupagem animal. Então, isso está de acordo com o processo de evolução humana e dos sistemas evolutivos. Então, a gente passa, justamente na quarta cadeia, nós temos, na quarto sistema evolutivo, nós temos 7 cadeias. A primeira cadeia é uma cadeia ligada ao mineral, a segunda cadeia ligada ao vegetal, a segunda ligada ao animal, que é a lunar, e a quarta cadeia ao minal. Depois as outras que não são. Depois as outras, super-humano, subdivino e divino. Então você vê que tudo se encaixa. Então, aquela história do Moisés, ela está codificada. A gente decodifica através do conhecimento profundo. E a gente entende perfeitamente. Então, na verdade, se você abrir a Bíblia, hoje é fácil consultar a Bíblia, pesquisar, porque você vai lá no Busca. Tem tudo lá. Você põe assim, você vai lá no Busca, põe assim, pesquisar, Lúcifer. No Velho Testamento, não tem Lúcifer no Velho Testamento. Não existe essa palavra Lúcifer no Velho Testamento. Por que não? Porque não existia. Eles não falavam esse nome. Lúcifer foi criado o quê? Pela teologia ocidental. Lúcifer foi inventado pela teologia ocidental. Então a invenção humana. Aí então diz assim, você vê lá na teologia ocidental, que não tem isso na Bíblia, não tem. A teologia ocidental, quem inventou? Os padres católicos, né? Eles inventaram o seguinte, Lúcifer é o príncipe das trevas. Mas não tem sentido.
Porque trevas, no sentido da cosmogênese, quando Deus disse faça-se a luz, na verdade ele fez a polaridade, luz e sombra. E no início era trevas, era o equilíbrio entre luz e sombra. Então dizer que Lúcifer é filho das trevas não tem sentido. Lúcifer, na verdade, ele é projeção, não tem 7 deuses, ele é projeção do quinto senhor. Existe um quinto senhor que é justamente o domínio do mental e ele é a projeção desse quinto senhor. A projeção psicomental. Que é para fazer jogo da polaridade também, né? Exatamente. Então a missão do quinto senhor, também com as suas hostes angelicais, foi justamente trazer a possibilidade do desenvolvimento da tríade superior. Mental concreto, Buddha e Atman. E o mental concreto justamente é o corpo causal. O mental abstrato, chama-se o corpo causal. Então o animal não tem corpo causal, o homem tem. Então, isso tudo a gente está descrevendo. Isso tudo estou descrevendo cosmogênese, e antropogênese. Que está ligado à era da Lemúria, que é a terceira raça. Terceira raça. Daí então surge a quarta raça, né? Vai evoluindo, que é Atlântida e tal. E hoje, aí chega no tempo de Atlântida, a Lemúria desaparece por questões de uma grande convulsão, uma convulsão lá, em que houve uma queda pelo fogo, convulsão pelo fogo. E depois houve uma Atlântida também, a quarta raça, houve uma convulsão, mas agora no sentido da água, da invasão. Tem umas 3 ou 4, acho que umas 3, né, Orlando? Umas 3 inundações, né? Foram 5 momentos de destruição, né? De 8 mil anos para cá, a Atlântida foi sendo destruída paulatinamente, até que a última destruição foi 9.560 a.C. por Poseidon. E aí o Platão esteve lá no Egito, né? Platão não é Platão, esteve lá. Foi Solon, que era um grande estúdio político e um homem muito culto, esteve no Egito e os hierofantes egípcios contaram para ele a história da Atlântida. Ele transcreveu. Ele trouxe e contou para Sócrates. Contou para um descendente de Solon, fizeram uma reunião. Eles fizeram uma reunião e essa história foi contada. O Platão era pequenininho. Porque naquela época era tudo de boca ao ouvido. De boca ao ouvido. Então o Sócrates gravou aquela história e contou para o Platão, e o Platão então escreveu nos seus diálogos. Conta a história justamente do desaparecimento da Atlântida, né? Então isso é tudo o processo da cosmogênese, né? Com o desaparecimento da Atlântida, um Manu chamado Vaisvasva, que é o Noé bíblico, tira uma elite da quinta subraça semítica e leva, atravessa, vem pelo oceano, depois pela Europa e leva lá para o Extremo Oriente, no chamado Planalto do Planir, Meseta do Pamir, uma região montanhosa, uma região assim, transhimalaínica com relação à Índia. Então tem a Índia, tem o Himalaia e tem a Meseta do Pamir, uma região muito montanhosa, e ali surgiu o Império de Irã, justamente com a formação desta clã que ele trouxe, uma elite. Então, sempre que funciona dessa maneira, quando uma raça some, uma elite é tirada dali para fazer a semente de uma nova. Legal, bacana. Então, ele é um Manu semente, ele chama. Né? Ele vai, semeia, para depois o Manu colheita receber do outro lado. Legal. Bom, então fique com a gente que a gente não acabou esse assunto não. Vamos só dar uma pausinha, daqui a pouco a gente está de volta. Bom, amigos internautas, então estamos de volta aqui, trazendo mais um pouco do programa Tocando Oculto, agora falando sobre contemporaneidade, com o professor Walter Teixeira Andrade, com o nosso amigo Orlando de Freitas Júnior e eu, Fred João. A gente continuou agora a história depois da Lemúria, a gente falou sobre Atlântida, né? Exato. E a gente depois se finalizou com a história do Manu. Manu, exatamente. O Manu, que é o nosso conhecido do Noé da Bíblia, né? Vaisvasva. E agora a gente está entrando, então, depois dessa sementinha que ele deixou, a gente entrou na história da quinta raça. Que a gente começa a quinta raça agora, né? Exatamente, a quinta raça ariana. Que é a raça ariana. Então, e a partir daí, então, começa uma nova história da humanidade, né? De 4 dedos passou para 5 dedos, 5 sentidos. Exatamente, veja bem, você pode ver o seguinte, eu vou retroceder um pouquinho para
o Éden, né? Na nossa mão, nós temos quantos? Não é à toa que nós temos 5 dedos, né? Pois é. Aqui são 4 dedos, que correspondem a 4 tátivas, né? Tem 4 tátivas aqui. E o 5º dedo está aqui, ó. É o éter? Agora você vê, o 5º tátiva ligado ao éter, né? Uma caixa. Você vê que ele está em oposição à mão, né? Uhum. Ele se opõe à mão. É mesmo. Né? Veja bem, todos os animais que não sejam humanos ou os antropóides, eles têm os dedos coplanares, então eles não podem pegar nada. Somente o ser humano e os antropóides, quem são os antropóides? O gibão, o chimpanzé, o orangotango e o gorila. Eles têm mãos assim. Aliás, eles não têm apenas 2 mãos, têm 4 mãos. Porque ele pega com os outros. O chimpanzé tem os pés dele, não são pés, são mãos, né? São quadrúmanos, né? Ou quadrumanos, como que é. Então, veja a oposição. Então, na verdade, o que a teologia fala do ser que se opôs a Jeová, é isso mesmo, ele tinha que fazer essa oposição no sentido de produzir o processo mental, o desenvolvimento mental do ser humano. Então essa é a simbologia e essa tá nossa mão tem aqui a história, né? Então aqui, as 4 raças estão aqui, né? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e quinta. Quinta, né? Aliás, não é à toa que quando os quadros de Jesus está aqui, né? Pois é. Né? Não é à toa que, evidentemente, ele tem essa relação dos dedos, que são ligados com os tátivas. Então é interessante colocar para o internato que ele, na terceira raça, na lemuriana, eram 3 dedos e eram seres bem grandes, né? Exatamente. Quantos metros de altura? Uns 60 metros? Não, os lemurianos é 3 metros, 4 metros. Não, isso não é no Atlântico? Não chegava a 60 metros. Porque eu lembro que o Carvalho falava sobre isso. Não, 4 metros. Seres muito grandes mesmo. Não chega a 60 metros, não. Que eram... Nem os dinossauros. Nem os dinossauros. Os dinossauros não tinha isso. O dinossauro tinha um prédio de 4 andares. Lemuriano, 4,30, 2,5, provável 4,30 os lemurianos e 2,5 metros, 3 os Atlantes. Mas também vai saber, porque também tem a quantidade de raças que tinha. Vamos pôr uma média. Uma média. Eram seres elevados, mas não chega, 60 metros, muita coisa. E tem um olho só também, né? Um olho só na pele. O lemuriano, realmente ele tinha um olho só, depois ele se interiorizou, que formou a hipófise, né? Que é o famoso... A epífise. O cíclope, né, que a gente conhece. Pineal. Não, estou falando pineal, né? É o olho interno, o terceiro olho, né? Mas você vê que na nossa mão, e você pode ver, quando eu faço assim, o dedo mais dilatado é esse aqui, essa turma. Então aqui eu tenho um emocional muito forte, aqui o mental, e o mental superior ainda é pouco desenvolvido. Né? Então, eu tenho o emocional aqui, né? E aí esses dois significam o quê? Esses aqui são fases anteriores da evolução. Mas esses aqui são os mais... nossa contemporaneidade está ligada com esses fatos aqui. Esses 3. Então, o dedo maior aqui é a emoção muito pronunciada, depois tem o mental um pouco mais desenvolvido, o mental inferior e o superior aqui um pouco desenvolvido. Né? E não tem nada... Pouco desenvolvido. Engraçado que... Agora você pode ver. Você pode ver as outras 2 fases e coloca só os 3 partes. Símbolos. Esse é o mental, né? É isso. Quando eu quero que uma pessoa não fique falando bobagem, o que eu faço? O mental fechando a boca dele. Eu faço assim. Então você usa esse dedo... Esse dedo que é o mental. Eu digo assim, pense antes de falar. Olha que legal essa simbologia. Pense antes de falar. Quando eu quero apontar um lugar para alguém, onde é que fica a estação, não sei o que lá? Mental. Isso. Agora, quando eu quero agredir alguém mundialmente, como é que eu faço? Você faz assim, é verdade. É o emocional. É a maior... Não fica bem eu fazer isso, mas eu tenho que explicar. A origem disso, né? Em qualquer país do mundo, quando você faz assim, uma ofensa, e é fálico, né? Tem um significado fálico. Você vê que tudo tem explicação. Tudo. A reação humana não é uma coisa aleatória. É isso? Aliás, quando eu quero dizer que um sujeito não funciona bem da cabeça, eu faço assim, olha. A mente dele está girando, a mente está girando, quer fazer, né? Então tudo tem essa expressão. E qual que é o dedo que você põe um anel de compromisso? Um sol. Então, se aqui é emocional, por que a gente usa neste dedo? Não, aí é uma boa pergunta. É boa pergunta essa. Nosso irmão
Aí na questão do sol, aí é que... Ele é especialista no assunto. Não, nessa parte aí Não, de mão não. Aí que seria a sua coluna. Exatamente. Exatamente. Oh, meu Deus, aí da sua coluna. Como é que é que ficou? É um assunto específico aí, né? Porque é interessante isso. Estudo da mão, eu perguntei porque se esse aqui é emocional, por que a gente não colocou o anel aqui? Pois é. E põe o anel aqui. O compromisso é emocional, né, cara? É emocional, Mas você vê que toda a maneira do ser humano se comportar tem relação com os táticos, né? Os 4 táticos, né? E os 5 táticos. Né? Então, na verdade é o seguinte, tem uma coisa, olha, são 5 dedos, mas nós vamos ter 7 dedos. Né? Então, a gente vai ter uma sexta raça, que é a raça... Exatamente. É a raça bimônica, não? A sub-raça que é bimônica, mas a raça qual que seria a sexta? A sexta é a sua sexta raça-mãe. Não tem nome, não chegou. Não, raça dourada. Raça dourada. E aí vai ter a 7ª, a raça alada. A raça alada. A raça alada ou a dourada, ela vai também ter 6 sentidos e depois 7 sentidos, não é isso? Exatamente. Então, veja bem, vai surgir, evidentemente, 6 dedos, esse aqui vai aqui, 7 aqui, né? Já tem se ele está sendo com 6 dedos em cada Aí o que acontece? Não. Esses dedos vão se alongar, aí nós vamos ter asas. Vamos Que ter são os alados, né? querubins, vão ser devas voando pelo universo, né? Olha que legal, Então, essa aí é a sexta alada, né? Então, existem relatos que nessa época a gravidade da Terra vai ser mais atenuada, então, evidentemente... E vai ser terra? Não, isso é uma outra história. Aí tem mais um caminho. Ele tem que entrar numa outra consideração que é mais complicado, né? Mas, veja bem, a gravidade de onde vai surgir vai ser bem reduzida. Aliás, no tempo do dinossauro a gravidade era menor, por isso que era possível ter o dinossauro. Hoje seria impossível o dinossauro existir. Ele acabava com a Terra toda. Não, seria impossível ele sobreviver por causa da gravidade. Porque já pensou o coração do dinossauro bombear aqueles... Não tem Nossa, não tem jeito, O dinossauro tinha uma altura de um prédio de 4 andares, né? 4 andares são... Não, teve dinossauros descobertos aí. Qual é a altura aqui? 3 metros? 3 metros? Se for 12 metros de altura. 12, 15 metros. O comprimento também é 15, 20 metros. Bom, depende do dinossauro, tinha aqueles grandes e os pequenininhos também, né? Pois é. Mas pela gravidade, existiam os pterodáctilos que voavam, né? Também. Eram seres de dinossauro, pterodáctilo, voavam, uma coisa imensa, aquelas asas imensas. Né? E não tinha pena, não, era pele. Né? Então, e dentro desse assunto que a gente está levantando para o internauta sobre a contemporaneidade aqui, a gente está vivendo esse momento aqui conturbado do 4º dia, né, a 5ª raça, 6ª sub-raça, entrando para a 6ª sub-raça, e a gente fica perguntando, né, poxa vida, a gente sempre fala, eu falo sempre falando isso aí, a gente fica falando, poxa vida, a gente cresce na tecnologia, emburrece no mental, o emocional está cada vez mais atrasado, porque as pessoas estão se pouco tolerando, estão pouco aceitando, estão mais racistas, quer dizer, o emocional está cada vez mais complicado, a gente está com mais medo da violência. Quer dizer, parece que alguém que disse alguma coisa 2.000 anos atrás foi esquecido completamente, porque não tem nada de amar uns aos outros, né? Não tem nada de amor ao próximo, quer dizer, foi esquecido completamente. Impera a violência, impera o ostracismo mental, que as pessoas procuram sempre não pensar, ainda mais com rede social, que isso ajuda muito, né? É o Instagram, é o Facebook, é uma rede virtual mentirosa, que você perde tempo atualizando aquilo, em compensação podia estar lendo um livro legal, podia estar assistindo algum documentário bacana que pudesse te instruir. No entanto, a gente perde muito tempo, que já não é mais 24 horas, é 16, né? O dia, mudou também o tempo. Então, quer dizer, a gente tem cada vez menos tempo para se fazer cada vez menos coisa. Porque a gente tem muito menos coisa para se fazer diante das ocupações virtuais que a gente se propôs a fazer. Isso tem uma explicação. A Terra tem um perfil de consciência. Esse perfil a gente pode perceber pela nossa estrutura centenária, né? Nós temos aqui uma tríade superior, são 3 pontos, e temos um quaternário, 4 pontos. Então nós podemos estabelecer percentual, 30% aqui, 70% no quaternário. Então nós podemos dizer o seguinte, 70% da humanidade vive na zona... no quaternário. Na zona do eu. Esse quaternário, ele tem uma parte superior mais evoluída, uma menos evoluída no meio, e aí embaixo uma zona... A grande plataforma, né? A grande... Aí
Tá todo mundo lá. Seres completamente desorientados, etc. Sem moral, sem ética, sem nada. Né? Mas a gente está percebendo isso como... Mas é 70% da humanidade. É por isso, por quê? Porque, como nós, evidentemente, houve uma transmigração dos seres da Lua para a Terra e trouxe esse contingente muito grande de seres, de consciência lunar. Então, hoje, o problema na Terra é justamente tentar resolver essa questão do comportamento lunar, que é muito proeminente. E esse comportamento lunar é involutivo. Então, e compromete todo o cenário evolutivo de quem está vindo por aqui. Né? Exatamente. Então nós temos a tríade, evidentemente, todos têm a tríade, senão não seria mais a grande maioria tem a preponderância do emocional. Se a gente pegar o quaternário, isso é muito importante para esse entendimento. Se a gente pegar o quaternário, nós temos aqui o físico denso, o vital, o astral e o mental superior. A alma humana... Mental concreto. A alma humana é justamente essa relação do astral com o mental concreto. Isso chama-se a alma, o psicomental da psicologia. E isso que evolui. É esse que faz... Esse filamento pequeno aí. É esse nível, que ocorre a evolução. Agora, evidentemente... o grande processo da humanidade é fazer essa transformação emocional. Mas isso leva tempo, é muito complicado. Não é possível você resolver isso em 10 anos, 50 anos, 100 anos. Isso leva milhares de anos. Porque o ser humano ele caminha realmente... A gente está descobrindo de umas décadas para cá o quanto se fez de cagada no planeta. Também. Em vários sentidos, né? Em vários segmentos. Eu quero mandar um beijo para nossa querida amiga Cristina Cairo, que escreveu um livro belíssimo chamado Linguagem do Corpo, né, que eu aconselho todo mundo a dar uma olhada nele. Inclusive no número 3, porque ela fala exatamente das fases da criança, né, onde a gente percebe que a criação é toda errada. A gente é criado desde do ventre até a fase mais adolescente e adulta de uma forma totalmente errada. Então a gente acaba criando monstros sociais, monstros de diversas facetas, né, para fazer parte do integrar o mundo cada vez mais doente. Então, quer dizer, a gente está criando uma sociedade doente na educação, na formação psíquica, na formação emocional, na formação alimentar. E a gente está indo para um caminho que a gente sempre fala, se tudo é evolutivo, tudo bem, esse é um lado da evolução, mas para onde vai caminhar essa bagunça toda que a gente está conversando aqui? Né? Porque se está entrando gente de nova era, né? Na era de ouro, em cena, eles têm que ter, de repente, um corpo muito melhor do que a gente imagina para suportar a temperatura, que está vindo cada vez mais quente aí, alimentação cada vez mais degradada, situação mental e emocional, que a gente tem os modelos errados que a gente passa de geração para geração, ainda não corrigidos, que isso vai demorar mais um tempo. E como é que a gente vai conseguir, então, lidar com esse panorama futuro, se agora a gente está vendo um caos totalmente evidente na nossa frente? Porque a gente está vendo, inclusive, gente brincando de Deus o tempo todo, né? Em cada lugar que você olha para o planeta, você vê lá a gente está tendo a notícia do que o cara explodiu uma bomba nuclear, né? Embaixo da terra, lá na Coreia, brincando de Deus, né? Nessa brincadeira de falar quem tem maior poder, né? Porque aí ele começa a pensar nisso daí, de um lado. Aí outro quer ter mais poder de outro, começa a brincar de uma outra forma lá. Aí os Estados Unidos, de repente, também falam, peraí, tem que tomar conta dessa situação, senão quem vai dançar sou eu. Então, quer dizer, uma mescla de poder, uma demonstração de poder absoluta, né? Cada um quer fazer isso, né? E a gente fica aqui, no joguete, né? O tempo todo sendo joguete daqui, joguete de lá, apreensivo porque o que vai acontecer com a gente, o que vai ser daqui a algum tempo. Então, o que você vê como um panorama, assim, para curto prazo, do que está acontecendo no planeta, Walter? Você está vendo que vai realmente ter necessidade de demandar uma grande massa de gente daqui, porque aqui não tem condição mais de estar respirando esse ar da nova era. As pessoas vão ter que estar por aqui mais um tempo brigando com todas essas diferenças. Como é que você vê isso? Bom, o que nós temos hoje é que a raça ariana que veio de Atlanta, ela está em fase de final. Tá, isso está em fase final. Tá, isso é importante. Agora, veja bem, a raça lemuriana, ela subiu debaixo do fogo, né? A raça atlântica debaixo da água. E como vai desaparecer a raça ariana? Pois é, então. Como? E nós estamos vendo isso na nossa frente. Mas é que antes de desaparecer a raça ariana, a gente tem mais duas raças pela frente, né? É verdade, mas é degeneração. Há uma degeneração. Tá, entendi. Tá, aos poucos, né? Há uma degeneração. A questão da evolução das raças vai desaparecendo o processo anterior e surgindo novos
processo para frente, né? Então o que nós temos hoje, aparecendo na nossa frente, é fácil constatar a degeneração das instituições. É como se fosse você pegasse de repente um grande arco-íris e cada cor de arco-íris fosse uma raça, por exemplo, vai. E aí entre uma cor e outra existe as cores não são assim, amarelo, vermelho, uma em cima da outra. Não, elas ficam entre elas um pouquinho. Né? Perfeito. Então é essa questão entre uma e outra que a gente está vivendo agora, né? Sexta sub-raça, sétima sub-raça, então está aqui nesse linear, né? Até ela totalmente se desaparecer e entrar outra para assumir o lugar, é isso? Exatamente. É importante a gente passar isso para o internauta porque ele tem noção de que acabou uma, começa a outra, acabou não. Não é assim. Existe uma superposição. É uma superposição, eles vão... Os lemurianos, eles viveram com os Atlantes durante um certo tempo. Assim também os Atlantes viveram em contato com os arianos durante um certo tempo. E fizeram guerra entre si. Solon, quando esteve no Egito, ele soube disso. Que quando aquela cidade, né, a última cidade lá, Poseidon desapareceu, uma leva de Atlantes veio invadindo a Europa, levando tudo de roldão. Isso. Então isso, 400 anos de Cristo, 300 e tanto, o elefante egípcio contou para o Solon isso, né? Que os Atlantes foram tomar, isso há 9.000 anos antes do tempo que o Solon estava conversando com ele. Os Atlantes vieram e bateram de frente com as muralhas de Atenas. E não conseguiram derrubar as muralhas. Não conseguiram. Os atenienses daquela época repeliram os Atlantes. Foi uma coisa, então o próprio Hierofante, então, aliás, diz aquela história, né, que o Hierofante fala assim para os Sócrates: vós, gregos, sereis sempre como crianças, porque não sabem nem a história do seu povo. Olha, porque o Solon... ele está igual a gente. O Solon dava... Que ano foi que o Solon entrou? Foi 400 a.C. E o Solon conhecia talvez no máximo 1000 anos antes de Cristo. Antes de Cristo não, né? 600 de Cristo não existia, né? 600 anos antes da sua época, então tinha muito pouco conhecimento. E mesmo hoje nós sabemos muito pouco. Mas a gente sabe. Inclusive, a gente acabou de falar, tocar nesse assunto. O que a história conhece? 3.000, 4.000 anos. Daí para trás não tem muito, na verdade. Não, na verdade a gente... Troia, a guerra de Troia foi 1.200 a.C., na verdade, foi descoberta agora, no século XIX. Então... Era apenas uma hipótese. E escavações que... Schliemann, o pesquisador Schliemann descobriu Troia, aliás, 7 cidades, uma em cima da outra. Nossa, olha isso. Na verdade, uma foi construída em cima da outra. Então foi provado que Troia existiu. Mas agora, no século XIX. Então nós temos uma dificuldade muito grande de ver, de termos registros de coisas muito antigas. Mas que a civilização vão se derrubando, isso aí faz parte do... Veja bem, galera, olha só que interessante. Egito. Moisés sai do Egito, traz aquele conhecimento iniciático do Egito, na verdade, e leva em direção da terra de Jerusalém. Né? Isso ele faz isso. Quando Moisés sai do Egito, o Egito despenca. O último faraó foi aquele que era irmão de criação dele. Ele era irmão de criação do faraó, Ramsés II. Depois disso, o Egito deixou de ser um grande império. Depois foi dominado pelos Hicsos, e vai assim seguir. No final foi dominado pelos ingleses, e conquistaram a liberdade somente agora, 1956. Nossa, olha isso. 1956. O auge foi o Nasser. Foi o primeiro ser que a República conseguiu a sua libertação recentemente. E o ápice foi na época do Hermédio I. Exato, o Egito ficou 600 anos sob o domínio romano. 600 anos sob o domínio romano. Então, o que acontece? Quando Moisés saiu, ele não tirou somente o seu povo, ele tirou o conhecimento egípcio. O Egito foi que nem um saco, assim, esvaziou. Ele estava inflado, daí esvaziou, murchou. A mesma coisa aconteceu com Israel também, né? Você percebeu com Israel? Sempre acontece a mesma história. Israel, o Cristo joga para fundar uma nova civilização. Ele joga aquele conhecimento para Israel. Houve aquele confronto e foi crucificado. O que aconteceu com Israel? Subiu. Subiu. Aí ficou um tempo com os romanos, chegou um tempo o general Tito, 70 depois de Cristo, vai lá e destrói a cidade. O templo de Jerusalém. O templo de Salomão. Depois o Adriano, no ano
300 e tanto, vai lá e constrói, no lugar do templo, ele constrói um templo em homenagem a Júpiter. Isso. E o que aconteceu com os judeus? A diáspora, né? Se espalharam por todo mundo. Pois é, não tem território. Somente em 1948, que aliás, através da ação de um brasileiro também colaborou com o Oswaldo Aranha, né? Ele foi constituído o Estado Judeu. O Estado Judeu. Aliás, você sabe que se você for na Google Maps, põe assim, Avenida Oswaldo Aranha, vai aparecer em Tel Aviv, ele tem ruas lá com o nome de Oswaldo Aranha. É mesmo? Nossa, Tel Aviv, Praça Oswaldo Aranha. Interessante. Agora, Oswaldo Aranha falou uma grande coisa. Em 1933 ele falou uma grande coisa. Já dando um pulo do Egito para cá, né? Oswaldo Aranha, em 1936, falou o seguinte: o Brasil é um deserto de homens e ideias. Nossa, é um deserto. Deserto, foi uma frase lapidar. Um deserto de homens e de ideias. Isso naquela época. Ele, talvez num desabafo, mas muito profético. Muito profético. Então, nós realmente, hoje, nós vivemos no Brasil, e no mundo, mas no Brasil, uma escassez de ideias, escassez de conteúdo humano. De conteúdo, de moral, de ética, é um vazio. A gente olha assim, não é uma degradação, né, da humanidade. Então, veja bem, mas é uma degradação das instituições. Na verdade, a religião se degradou, está se degradando cada vez mais. Estão tentando degradar a família, através de vários movimentos. Né? A família que vem daquela construção romana do direito da família. Estão tentando destruir o direito também. Não é isso? Ontem, na Venezuela, recentemente, o sujeito foi lá, pegou 13 ministros do Supremo Tribunal, mudou assim de repente. De uma para outra, né? E os juristas do Brasil não gostaram, fazem crítica a isso. Chegou lá e tirou 13 e colocou 13 para votarem a favor dele. Olha, mas sabe o que é isso? É luta para derrubar o direito, o Estado de Direito, a justiça. Isso tudo é degradação das instituições. A gente tem um homem forte nessa parada toda. Dando uma pois força. Mas é um movimento anievolutivo, lunar. Movimento lunar. E a gente também tem... Não sou eu que estou falando isso. Eu já estava no Jornal da Cultura vendo um jurista de renome comentando isso. Como é que fazem isso com a justiça venezuelana? Um jurista brasileiro falando isso. E todo mundo vê que está errado isso. Pois é. Mas é o fim dos tempos. É uma sociedade que está se degenerando. Não é só no Brasil, no mundo inteiro. A gente vê para outro lado. Nos Estados Unidos, recentemente, um homem ficou 30 anos preso. Depois de 30 anos, ficou que ele era inocente. Ai, meu Deus do céu. Estados Unidos, 30 anos, o homem ficou preso. Depois, agora, os advogados lá se interessou pelo caso e descobriu, provou que ele é inocente. Como é que pode, nos Estados Unidos, um homem ficar 30 anos preso e inocente? Pois é. Quer dizer, os Estados Unidos é um padrão de justiça mais evoluído, etc. Mas tem os problemas internos da justiça, etc. Né? A degeneração, veja bem, eu vi recentemente, alguns anos atrás, um filme americano, né, em que o cenário era houve um momento que estavam num escritório da advocacia, né? Então, estavam tentando defender um sujeito nitidamente imoral, falcatrua. Eu já vi esse filme que você está falando. Aí tinha uma estagiária. E o dono lá foi uma crítica, né, desse filme americano, né? E a estagiária fala assim: mas eu não acredito que esse escritório está defendendo esse sujeito que é nitidamente corrupto, culpado, né? Aí então, no filme, o dono do escritório fala assim: olha, eu vou dizer uma coisa. Se nós defendêssemos só inocentes, a gente tinha que fechar as portas. Tá vendo? Pois é. Na verdade, se defender só inocentes, tinha que fechar as portas. Então, mas na verdade é uma coisa. Por exemplo, uma opinião minha. Você quer uma opinião minha? Quando você paga a fiança. Eu acho um absurdo isso. Habeas corpus também para ficar livre. E eu estava pesquisando, mas agora veio lá de Roma. De Roma usavam isso, a fiança. O sujeito compra a sua liberdade. E literalmente compra mesmo. Compra a sua liberdade. Não é imoral isso? É imoral. Isso já devia ser mudado no mundo inteiro, não é só no Brasil, no mundo inteiro. Não, devia ser mudado, inclusive, quando o cara é nitidamente culpado. Por quê? Agora eu estava consultando. Nitidamente culpado.
Aliás, num site de juristas, ele diz assim, não, mas quando o sujeito não tem dinheiro, o juiz libera. Ele só vai tirar dinheiro de quem tem rico. Mas é errado isso aí. Mas está tirando dinheiro. Mas está errado, está tirando dinheiro. Você está trocando a liberdade pelo dinheiro. Isso é uma coisa errada. Isso vem, mas não é de agora, vem de Roma. E ninguém pensou ainda em mudar isso. É complicado mesmo. Precisaria mudar isso. O sujeito prendeu, acabou. Mas eu queria Na verdade, eu queria entrar num tema contigo que eu acho que é importante para a gente. Mas isso aí, Fernandes, veja bem, eu não estou falando do Brasil, estou falando da raça ariana. Sim. Não todo. Não todo. Mas a Roma é raça ariana, de lá não sei o que é raça ariana. Tem um problema da raça ariana. Precisa modificar isso para valorizar essas coisas, da justiça, etc. Eu queria finalizar esse tema com você aqui, e com o Orlando, perguntando para você o seguinte. Como é que você vê essa questão da migração toda na Europa, saindo lá do Oriente Médio, né, o Estado Islâmico e tal, o pessoal toda da Síria, né, fazendo aquela migração para a Europa, indo para a Alemanha, não sei o quê, e também a própria criação do Estado Islâmico, o potencial do Estado Islâmico, a gente está vendo que as pessoas estão jogando essa intenção nesse egrégora do mal, do terrorista, para o mundo todo. O Estado Islâmico em todos os lugares não existe. Mas em todos os lugares as pessoas estão... Fala-se Estado Islâmico, mas não existe Estado Islâmico. Onde é que o Estado Islâmico existe? Existe uma consciência. Não, é chamado de consciência... Uma consciência do Estado Islâmico. Estado Islâmico é chamado mas não é um Estado definido como Estado Islâmico. Não é um Estado. Eu estou falando isso porque os especialistas falam isso. Eu vejo mas é que é o nome usado, né? Os historiadores, eles falam assim, eles batem na mesma tecla. Estado Islâmico não existe. Existe o Estado brasileiro, tem limites, o Estado brasileiro. Sim, o Estado Islâmico se nós fôssemos islâmicos, seria um Estado Islâmico. Inclusive, eu acho que tem até um nome errado, porque isso dá mais intensidade para o movimento. Mas claro. Territorialidade, inclusive. Territorialidade, que é errado, né? Que não existe. Quando você está dando um corpo para aquilo que não existe. E você fortalecendo isso todo dia um pouco. E a sigla, né? ISIS, vamos falar assim, não são muçulmanos. Não são. Muçulmano não é terrorista. Não. Eu estou te perguntando. Essa comunidade muçulmana no Brasil já se manifestou a esse respeito e você abre o Corão, não tem violência lá. Sim. Eu leio o Corão. Se ler o Corão, não tem. É um livro sagrado. Então, mas eu estou te perguntando isso porque assim, eles conseguem destruir monumentos históricos, eles acabam com a cultura. É ignorância. É ignorância que falta. É um movimento que consegue acabar com tudo que é importante, que é patrimônio social, patrimônio da humanidade. Inclusive vidas, né? Então eles fazem tudo, o terrorismo completo, com as famílias. O indivíduo que cola bombas no seu corpo e se estoura todo, esse jeito pensa. Ele pensa. Seu fanático. Ele não tem. O mental dele foi extinguido. Fizeram uma lavagem cerebral dele, ele não pensa mais, ele não tem capacidade para pensar. Não, sim, então, mas eu não sei como um ser humano pode atingir um estado desse, mas é lamentável, dá pena. Dá pena, né? Joga a sua vida fora. Ele não joga a vida dele, joga a sua reencarnação fora. Também, né? Porque ele vai ter que pagar karmicamente pela sua vida e pela dos outros. Porque tirou, né? Isso é um karma terrível que ele vai responder, né? Pois é. Um karma terrível. E tudo, né? Porque ele se apodera de campos de petróleo, de dinheiro que é ilícito. Assim, é realmente a encarnação do mal. Do mal, exatamente. Isso realmente é o lado lunar. Todos esses movimentos têm uma visão, um foco central na cultura ocidental, que é a cultura ariana. É derrubar a cultura ocidental. Isso é fundamental. Derrubar a cultura ocidental. O tripé. Por que derrubar a cultura ocidental? Porque o processo evolutivo está aqui nesse momento. O conhecimento transcendental diz assim, Ocidente lux, a luz está no Ocidente. Então essas forças querem apagar essa luz do Ocidente, e isso inclui o Brasil, a América do Sul, porque o processo evolutivo está aqui. Então são forças anti-evolutivas que querem apagar essa luz evolutiva. Não é somente luta entre países, entre religiões, entre políticos, não, vai mais do que isso, é luta entre lunares e solares, é a coisa mais profunda. A coisa maior, né? Perfeito? Então, é derrubar o Ocidente. Derrubar o Ocidente, se acaba com o planeta Terra.
derrubou o Ocidente, você acaba com o planeta Terra. O Ocidente hoje é porque o processo evolutivo está no Ocidente. Isso é uma coisa muito séria. Né? Pois é. Muito séria. A gente está falando de evolução da espécie. Agora, como é que se resolve isso? Pois é. Como se resolve? Mas você vê as simbologias como acontece. Olhando também, a gente já falou sobre isso também, a simbologia da lama. Mariana foi degradada lá, né, por causa dessa mineração esdrúxula, mal cuidada, irresponsável. Absurda. Irresponsável. Porque são os urubus do planeta, né? Ficam sugando o minério, sugando as pessoas, sugando toda a região, até devastar o ambiente que por muitas e muitas décadas vão estar como complicadas. Né? Mas então, você vê aí, essa lama não é física só. Não é. Isso é consequência da lama. É uma lama astral, profundamente impregnada no território, né? Exatamente, é uma lama astral e mental. E ela vai além, né? Ela vai além do físico ali, ela impregna. Porque se você for pegar pelo lado físico, você vê que aquilo lá vai para o microcosmo, aquilo fica impregnado de metal pesado que é super nocivo ao ser humano. Mas agora, Fred, a pergunta que eu faço, o outro faz, a população fala, como resolver isso? Aí que tá. Como resolver? Outro dia eu fiquei perguntando para a Silvana isso daí, Eu perguntei, a gente pensou assim, tem solução? Então, mas a gente teve Primeira pergunta. Outros países no ano passado passaram por problemas sérios de corrupção, problemas sérios ambientais e tal, e com essas dificuldades tão grandes, eles conseguiram superar, ganhar consciência, ganhar entendimento e superar situações que hoje eles tinham de letra. O Brasil nunca passou por um problema sério, de verdade. Esse é o primeiro problema sério que o Brasil enfrenta de verdade, na situação dele, inclusive comprometendo a biovida aqui, né? Exatamente. Então, assim, talvez essa seja o impulso inicial que o ser humano precisa para acordar mesmo. Falar, peraí, vocês estão fazendo parte de alguma coisa muito maior. Vão acordar ou vão ficar dormindo? Aí vai envolver pessoas que estão ligadas... É o chamamento, né? Porque talvez esse momento crucial, tanto da política como da parte física da Terra, está chamando as pessoas para acordar para a realidade que o Brasil é muito mais do que se vê que é. Agora, mas eu vejo assim, né? Não sei se eu estou enganado, mas... A solução é bem básica no seguinte sentido, viu? Nós estamos passando de uma fase quantitativa para uma fase qualitativa. Sim. Perfeito? O que nós tivemos hoje é quantitativo. Aliás, lá o Churchill, na sua época, ele diz assim, ele afirmou o seguinte, a democracia é um regime muito ruim, mas é o melhor que nós temos. E a democracia não é boa. Né? Porque num país onde se elege bandido, aqui no Brasil, em outros lugares, não é só no Brasil, não, fora também, né? Vai lá, vota no sujeito que é corrupto, que é isso. Então a democracia não é ainda, esse sistema democrático não é ainda o estágio ideal, né? Precisa ser modificado, precisa passar por uma série de transformações. Mas é o melhor que nós temos. É melhor isso do que um ditador. Mas infelizmente a gente há de concordar também. É preferível que tenha isso do que um ditador. Mas aí infelizmente a gente há de concordar também que o governo é fruto da mentalidade do seu povo, né? Claro, evidentemente. Quer dizer, a gente fala do corrupto lá na frente, mas cada um que puder estaciona lá na vaga, mas é só um pouquinho. Aí o outro, mas eu vou levar um dinheiro aqui porque é mais barato, não fica... Cada povo tem... Quem inventou isso? Cada povo tem o seu governo que merece. Então. Foi um filósofo do tempo da Revolução Francesa. Ele lapidou essa frase, cada povo, que é absoluta verdade. Então, e quando cada um não olhar para o seu amigo, não adianta falar lá de cima. Agora, como que muda essa situação? Eu tenho pesquisado, tenho meditado. Como é que muda? É ganho de consciência, mas voto. Você acha que o voto muda? Você acha que a ação desse ou daquela instituição vai mudar? Não, mudança não. Você pode alterar a situação. Mas já tem como alterar tudo. É povo, pensante, é massa. O início da mudança desse cenário se vai fazer através de uma elite. Isso é indiscutível, uma elite espiritual. Não, quando a gente fala elite, o pessoal tem aquele sabe, a elite branca, sabe, aquelas bobagens que ficam falando por aí que não tem sentido, né? Esses políticos imbecis, né? Não é a elite espiritual. Essa elite espiritual que vai produzir o processo, a semente de transformação. Aliás, a sociedade a qual eu pertenço trabalha para a formação de uma elite. Essa elite, evidentemente, com o tempo, vai influindo a transformação do processo evolutivo da região. O Brasil tem 200 milhões de pessoas.
200 e tanto, não sei quanto agora, 200 e sei lá. Né? Quanto seria o tamanho dessa elite para mudar? Pois é. Quanto? Eu admito que no Brasil hoje deve ter, chutando, 500 mil, 1 milhão de pessoas que tenha condições espirituais para dar um avanço. Porque a massa não tem, a massa ela vai... É massa. É massa. Não, A massa vai para lá, vai para cá. Não menosprezando nem nada. Não menosprezando. Não, eu estou falando da massa humana, não é brasileira. Às vezes a pessoa, estou falando dos brasileiros. Não falo dos brasileiros, eu falo da massa humana no mundo. A massa humana pensante. Nos Estados Unidos também é assim. O sujeito vai lá, o marqueteiro vai lá. De tempos. Aí eu vi na internet o Kennedy fazendo as gravações para a propaganda eleitoral dele, o marqueteiro lá dizendo, não, vira assim, não, fica melhor sorrir desse jeito. Assim, mas a gente aqui até hoje é assim. É assim, então modifica o cabelo. A Margareth Thatcher também precisou mudar o cabelo dela para se candidatar. Aquele filme lá, A Dama de Ferro, não tem aquele filme? Sim, você pode ver naquele filme. O marqueteiro falou, esse cabelo não dá. Não, mas você pode ver a nossa presidente. Também, esse cabelo não dá, né? Tem que mudar o cabelo, né? E assim, então o marketing faz esse negócio todo, essa mudança. Pois é. Quer dizer, isso, em termos de democracia, isso é uma coisa terrível, né? Porque você está criando uma imagem, a Maia, né? Mas a gente já falou sobre isso no programa anterior. Por isso o Churchill falou que a democracia é muito ruim, mas é a melhor coisa que nós temos. Pois é. É preferível a democracia. Agora, no meu ponto de vista, dentro desse conceito da escola iniciática, da transformação interna, eu acredito que a transformação só pode acontecer com a ação de uma elite. Não, você não acha que cada ser humano pensante... Cada ser humano pensante se agrupa numa elite. Que tem afinidade Por exemplo, você já pensou 1 milhão de pessoas no Brasil trabalhando ativamente para a mudança das coisas? Nossa, gente a beça. 1 milhão de pessoas, juristas, professores, médicos, 1 milhão de pessoas muda o país. Olha uma boa dica. Mas precisa um trabalho permanente, diariamente. A legislação, a Constituição diz, 1% da população brasileira pode entrar com um pedido de criação da Constituição. Não vai mudar a Constituição, mas entra com um projeto de mudança da Constituição lá no... Então, tá uma boa dica aí para a gente poder passar esse aí, 1%. Agora, evidentemente, ficha limpa foi aprovada assim. A ficha limpa não foi assim? Um grupamento, foi um trabalho, e a lei foi aprovada na ficha limpa. Né? Demorou, mas... Então, tudo bem, mas veja bem que a sociedade é regimentada, e uma elite trabalhando, ela vai, e essa elite vai aumentando, vai criando, vai se potencializando, vai criando egrégora. Essa egrégora vai aumentando, então a elite tem esse poder, então é claro que a elite não vai poder transformar um bruto em adepto. Né? Não vai fazer essa alquimia. Pegar um grito bruto e transformar num adepto. Mas isso a lei vai fazer a parte dela, né? O bruto vai ser transferido para um outro ciclo evolutivo, porque ele vai se formar. Inevitavelmente ele vai se formar num adepto, né? Ele tem que caminhar. O bruto vai se formar num adepto, mas ele tem que estar num ambiente adequado para o seu processo evolutivo. Se não é aqui por causa do aqui ou atual, vai ser outro planeta, outro sistema evolutivo, mas a lei vai cuidar disso. Mas a nossa parte é justamente trabalhar para produzir coisas boas para a comunidade, né? Isso, para o sistema todo, isso só faz através de elite. Através de elite. Mas trabalhando ativamente. Mas uma elite não ligada a partidos ou política, não. Uma elite independente, apartidária, apolítica, religiosa, sem qualquer vinculação com qualquer... Unicamente trabalhando pela ética, pela moral, pela consciência humana, etc., pela cultura, né? E batendo firmemente. Tem muita gente. Muita gente. A gente sabe que sim. É que não aparece muito na mídia, mas tem sim. É que a pessoa tem receio, né? Porque o processo é tão difícil, né? Mas é uma ideia, né? É uma ideia e... Sim. Porque é assim que funciona o processo evolutivo. É sempre uma elite que provoca uma transformação. Agora, você já imaginou esse 1 milhão de pessoas pensando Jesus, no Facebook? Jesus Cristo. Pensante assim? Jesus Cristo. Está no Evangelho. Jesus falava para os discípulos, ide e pregai para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Não pregue para os gentios, que não adianta.
Vai pregar para quê? Aos porcos, né? Terra aos porcos. Você vai ser perseguido. Então ele diz assim, não. Você vê o Avatar, ele tinha, o foco dele era Israel, a casa de Israel. Se a casa de Israel entender o recado, a gente faz o trabalho. Se não entender, está perdido. Não entendeu. Não entendeu. Não entendeu. Mas ele diz assim, ide e pregai para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Então é a lei estava precisando da ação da casa de Israel, mas não foi possível. Agora você vê, com o tempo, agora a lei, ela age da seguinte maneira. Não, a pregação de Jesus era mental, isso, na casa de Israel. Não deu certo. Isso. Então a lei faz o seguinte, o que eu estou falando, eu não inventei isso aí. Não é uma ideia inventada, faz parte do conhecimento iniciático. Né? A lei diz assim, se não vai pelo amor, vai pelo rigor. Se não vai pelo mental, vai pelo emocional. Não é verdade? Então, Jesus dizia, pregue para a casa de Israel. Ele foi crucificado, aparece Paulo de Tarso. Para quem vai ele pregar? Para os gentios. Aí ele prega para todo mundo. Perfeito? Então a lei diz assim, não vão perder, não vão perder o momento. Pelo menos o Paulo de Tarso veio com essa missão, pregar para os gentios, para todo mundo. E acabou pregando mesmo. Agora veja bem que interessante, ele pegou aquele conhecimento do Cristo, ele deu uma maquiada para poder encaixar no Império Romano. Vê como a lei funciona? É engraçado. Não, mas você vê que existem, às vezes você pega essa analogia. Ele pegou aquele conhecimento do Cristo, ele não pregou exatamente como... Aliás, dizem que o Paulo de Tarso é um traidor do Cristo. Tem muitos. Ele traiu o Cristo, porque ele prega coisas diferentes do Cristo. Ele prega coisas diferentes. Não é isso? Ele pega a fé. Jesus nunca falou fé. Pregou que Jesus é filho de Deus, que foi crucificado, morreu na cruz também, né? Só Jesus salva. Jesus nunca falou isso. Só Jesus salva. Mas isso era necessário para o mundo ocidental naquele momento. Exatamente. Né? As pessoas têm que entenderem isso. E também prega o medo também, né? A pregação de Paulo é cheia de medo, de temor, de culpa, né? Culpa pelo pecado, aquela coisa. Mas a religião é a única forma de segurar a pessoa pega pela emoção. Mas foi necessário. Então o Paulo de Tarso foi o iniciado, um ser de hierarquia. Por mais que se possa criticar Paulo, mas ele fez um trabalho de lei. Agora, se você pega... Você vê como as coisas? Sim. A gente decodificando, a gente entende. Não, então, se você pega os atuais hoje, líderes, né, das religiões brasileiras que fazem essas comunicações, cada um faz a sua linguagem. Uns fazem como um pouco mais de diversão, que eu acho bárbaro, tem aquele pastor que é muito engraçado, mas ele diz coisas muito boas também. Que é interessante porque ele dá o recado dele, ele passa o recado dele, que precisa passar, para um grande número de pessoas que precisam ouvir aquilo. E que daquela forma, de repente, ele contribui também. E tem gente que não consegue ir além, também na visão dela, e vai só até onde o fulano de tal, o ciclano de tal, consegue fazer passar, porque lá se sente bem, lá ela dá o dízimo, lá ela alimenta os pastores aí aos seus milhões e tal, porque ela se sente bem, ela acha que é assim que é o caminho. É assim. Cada um está dentro do seu momento evolutivo, né? Agora você pode perguntar assim, a situação na religião, no Brasil e fora. Isso vem dos Estados Unidos também, né? Esse processo religioso vem dos Estados Unidos. Isso é do mundo ocidental, né? A gente diz assim, mas está certo isso, a religião que faz hoje? Não está, né? Mas... Não é certo nem errado, é o necessário. Fred, você já pensou essa massa humana não ter uma religião para seguir? Não tem onde você pegar, né? Já pensou? Você vai na televisão, se liga lá, são 3 mil, 4 mil pessoas apinhadas numa religião. Exatamente. Você diz assim, mas como é que pode, né? E o que tem de programa evangélico? Mas é necessário, é necessário. Para o Napoleão, perguntaram uma vez para o Napoleão, Bonaparte, o grande Napoleão, né? Perguntaram, imperador, o que o senhor acha da religião? Ele falou, sua religião é bom porque mantém o povo quieto. Tá, isso foi uma frase lapidar dele, mas para ele é interessante. Enquanto o sujeito está lá rezando, não fica enchendo a minha paciência. Então, o Napoleão ele não perseguiu a religião porque era necessário. E é necessário. Você já pensou se ninguém tivesse medo de Deus, não tivesse... É o fim, o caos. Então, segura. E depois, a religião tem o seguinte, realmente ela presta um serviço. Por pior que seja,
tem pessoas que saem da droga, não é verdade? Sim, não, tem isso lá. Não tem isso lá? Com certeza não, tem. Evidentemente, ele vai deixar de ser viciado na droga e vai se viciar na Bíblia. Né? É. Ele tem que trocar um vício pelo outro. Exatamente. Ninguém troca um vício sem pôr outro no lugar. Né? Porque a Bíblia torna-se um vício. Mas é bom, é a escada da humanidade. Então, na medida, o ser humano ele vai pela religião, aí, até no futuro ele deixar a religião e se tornar, vai se incluir na religiosidade. Né? Então, o futuro do Brasil, o futuro da religião no mundo é justamente essa união da ideia do Cristo com a ideia do Buda. Formando uma nova mentalidade no planeta. Mas não é religião. É entendimento espiritual do Cristo com o Buda. Eles fizeram um trabalho preliminar. São as duas colunas, né? Jesus, a coluna do amor e o outro a coluna do conhecimento. Um pelo amor, então Jesus é amor puro, né? E Siddhartha é o conhecimento puro. Ele nem fala em Deus. O budismo não fala em Deus. Um dia perguntaram para o Siddhartha Gautama: por que você não fala em Deus? Ele disse assim: eu não posso falar daquilo que eu desconheço, eu não entendo. Não é verdade? Como é que eu vou falar uma coisa que eu não entendo? Não, se você razão. se você conceitua, você dá fim. HPB, na doutrina secreta, eu estou falando que eu não inventei isso, está lá na doutrina secreta. Quem segue a teosofia sabe. A HPB escreveu assim: o Deus bíblico é a maior. Ela escreveu assim: o Deus bíblico é uma total impossibilidade lógica. Porque entender isso. Não é verdade? Vou definir. Você definir é dar fim. Olha. Como é que você vai conceituar uma coisa que você não entende? Um Deus que tem ódio, que tem rancor, que se vinga. Como é que pode ser bom? Jesus mudou, né? Ele mexeu tanto que foi crucificado. Ele disse: não, Jesus, Deus não é assim, Deus é amoroso, perdoa. Mas o problema é que as Um dos motivos da crucificação foi ele mostrar um Deus diferente. Mas esse Deus não é o final. O Deus de Jesus é o intermediário ainda, porque no terceiro milênio vai se mostrar um Deus mais para frente. Nós sabemos disso, né? Um Deus que tem uma conotação diferente. Há uma evolução. Os católicos ainda veem essa coisa de... são obrigados ainda nas igrejas e ver os santos crucificados lá com aquela dor, quer dizer, eles cultuam o sofrimento. Mas melhorou um pouquinho agora, né? Porque quando eu era criança, eu vou na igreja, eu rezo. Aqui pertinho, eu vou, entro na... A gente não está metendo a pau na religião, né? Não está não. A gente está contando um pouco da história. Eu vou lá, tem a missa, eu rezo o Pai Nosso, né? Eu acho o Pai Nosso uma coisa linda, né? Tem uma egrégora forte, né? Uma egrégora Pai Nosso. Poderosa. Eu vejo lá, faço a minha meditação, entro na igreja, eu gosto daquele silêncio da igreja. Né? Talvez eu lembre das minhas reencarnações passadas, porque eu devo ter sido monge, frei, não sei o que lá, das quantas. Pode ser. Então eu lembro daquilo, então me faz bem, né? Independentemente de religião, nada. Né? Eu não... o que é importante no terceiro milênio é justamente a pessoa não ser preconceituosa com relação ao outro, né? A tolerância, na verdade. Falta tanta coisa, né? Tolerância, o conhecimento. Ele é tal religião, ótimo. Então a gente vamos conversar. Que tenha a sua opinião, que tenha seu espaço, todo mundo tem que ter seu espaço. Evidentemente, toda a sequência, todo o grupamento religioso ele tem um nível de entendimento específico, mas é necessário que exista. Né? Não, o que é necessário que exista é compreensão ao outro, que foi esquecido. Exatamente. Foi esquecido isso, né? 2000 anos se passou e ninguém... Perseguição religiosa, intolerância, isso realmente é coisa que vai ficar no passado. Exato. Então. No passado. Por exemplo, eu faço palestra, né? Eu já fui espírita, né? Já comecei no espiritismo, eu leio Chico Xavier, li muito, todos os livros do espírita, né? E evidentemente o tempo a gente vai mudando, as coisas a gente vai encontrando novos caminhos, né? Mas ótimo, é uma coisa fantástica, né? Então. E o espiritismo, também os luteranos também, né? Fazem um serviço maravilhoso, né? Então cada um na sua praia, momento, né? Sua praia. Agora, evidentemente, no final o que vai valer é o autoconhecimento, né? O sujeito se libertar das amarras, né? E encontrar o Deus dentro de si mesmo. É isso aí, tá certo. Isso é importante, o Deus dentro de si mesmo. Que é um conhecimento gnóstico, né? Um conhecimento gnóstico, né? Ou seja, eu encontro dentro de mim, não vou depender de ninguém para fazer o meu próprio desenvolvimento, depende de mim mesmo. Só que isso está para frente.
Bom, amigos, ficamos então por aqui com mais um programa Tocando Oculto. E agora, então, a gente vai deixar as considerações finais aqui para o nosso querido Orlando de Freitas Júnior, deixar aqui o seu contato e falar um pouco mais sobre o seu trabalho, porque quem quiser pedir fazer parte de um grupo de estudo ou participar das palestras e workshops que o Orlando vai desenvolver, é só fazer contato com ele que vai logo ficar sabendo de onde ele vai estar com esse material todo desenvolvido. Meu e-mail é landor@gmail.com.br, que o Fred vai passar. Inclusive tem algumas coisas e os outros canais que eu tenho, que eu também faço algumas coisas de consultoria também, e também palestras e nessa parte também do tarô e PNL também. Isso, você quer deixar o contato da sua consultoria, você pode deixar o contato. Eu vou passar o link, porque é meio complicadinho, eu passo aí você passa, é mais fácil. Vai estar aqui no link aqui embaixo, no GC para vocês então, né? E o Walter então pode deixar seu contato. O meu e-mail é wt.andrade@yahoo.com.br. Eu me ofereço para a sociedade fazer palestras em clubes, né? Geralmente eu faço palestras na maçonaria também, né? Legal. Amigos meus maçons me convidam, né? E está aberto aí, entidades e clubes que quiserem assuntos pertinentes à iniciação, ao autoconhecimento, estou à disposição. Tá ótimo então. Bom pessoal, eu, Fred João, então, vou ficando com vocês aqui, e quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, é só acessar o link da serenataecia.com.br e conhecer um pouco do trabalho que a gente leva a serenata, a música ao vivo, telegramas animados. A gente faz muita coisa de emoção e diversão para você aí na sua empresa e para você na sua casa, ok? Entre no site que é o www.serenataecia.com.br, como aparece aqui embaixo no GC. Gente, obrigado então e fiquem com o próximo Tocando Oculto. Assim que a gente já tiver um tema, vocês vão curtir com a gente uma nova história.